Shalom, meus queridos e amados irmãos em Cristo, a paz e a graça do Senhor Jesus sejam com todos nós. Aqui estamos no Seminário Bíblico Bereshit, Seminário Tabernáculo Teológico e Faculdade Bereshit. Todas essas entidades subordinadas ao Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é o CCBB, fundado em 1992, aqui na região da Zona da Mata Mineira, Sucapixaba. Estamos aqui, eu sou o fundador, pastor Ilmar Sattler Merik e Eder Kaiser, alemão da gema aí, pentaneto de alemães que chegaram aqui no Brasil em 1837. Nossas famílias originariamente eram cristãs, protestantes, luteranas, e então nós tivemos muitos anos, nossos parentes, grande parte deles são da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós somos do Ministério Tabernáculo, que é um ministério formado por presbiterianos que se renovaram, aceitaram o Espírito Santo há 50 e tantos anos atrás. Nós estamos ministrando as aulas de eclesiologia do livro 3, da teologia básica. Na aula passada falamos sobre as origens da igreja, os primórdios, como começaram os primeiros movimentos eclesiásticos. Hoje iremos falar sobre a unidade da igreja e as figuras bíblicas da igreja. Falando de unidade da igreja, é preciso entender que a unidade é salientada na oração sacerdotal de Jesus, né? João 17, bem como em Efésios 4, a dissertação de Paulo sobre a igreja. Isso também se reflete na referência à igreja local de Jerusalém, Atos 4, e no apelo para que os crentes tenham um coração e uma mente só em Filipenses 2:12. Então não podemos misturar uma coisa com a outra. Unidade é o cerne da questão. Denominação são nomes variados para igrejas, né? Nós temos uma gama infinita, muitas. Aqui na minha cidade de Lajinha, nós temos aqui mais de 40 igrejas ou denominações. A igreja é uma só, a igreja universal. A igreja é o corpo de Cristo na terra, o templo de Deus. Mas tem várias denominações, vários nomes, seguindo variadas linhas de pensamento. Então, a unidade da igreja, primeiro, pode ser algo essencialmente espiritual quanto à natureza, né? Então, alguns cristãos entendem assim: é a unidade no fato de todos os crentes servirem e amar o mesmo Senhor. É um só Senhor, né? Então, por isso a igreja chama igreja católica, porque católica quer dizer universal, é uma só. Apostólica, nós seguimos apóstolos. Então, igreja católica apostólica, mas não somos romanos. Nós somos antioquianos, somos de Antioquia. Segundo ponto da igreja, no que tange a unidade, é o reconhecimento e na comunhão mútua. Então, esse ponto 2 centra-se no reconhecimento e na comunhão mútua. O que é isso? Que a mesma fé, portanto, lutar para a expressão observável é essa unidade. É uma fé só e por isso nós estamos na mesma comunhão, né? Então, comunhão é a koinonia, essa é a base, pilar da igreja. Terceiro ponto da unidade é a concepção da unidade conciliar. Embora variadas identidades existam, todas têm associação a um conselho formal. E, por fim, a concepção de que a unidade da igreja significa unidade orgânica. As congregações se unem numa grande denominação, juntando suas tradições, né? Então, tem até um exemplo claro disso aqui no Canadá, onde os metodistas, presbiterianos e congregacionais se reuniram num movimento só. Vamos agora falar de símbolos da igreja, figuras bíblicas da igreja. Então, tem 3 figuras principais apresentadas por Paulo, que é o povo de Deus, depois o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Então, como povo de Deus, Paulo cita 2 Coríntios 6:16, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a igreja é constituída do povo de Deus, ela pertence a ele e ele pertence a ela. Então, o conceito da igreja como povo de Deus destaca a iniciativa de Deus na escolha das pessoas, né? Deus criou um povo para si, tanto no Velho Testamento como escolheu Abraão, né? Abraão é o pai da fé dele, sai todos os demais. Então, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé e na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Está na 2 Tessalonicenses, Paulo falando então sobre isso. Também em Oséias tem uma menção disso aí, quando também Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, né? Oséias casar com uma prostituta e ter aqueles meninos, não meu povo, Ruama, aquela coisa toda. Então, o conceito de Israel e a igreja como povo de Deus contém algumas implicações. Deus se orgulha deles, Deus pode cuidar da proteção, é a menina dos olhos dele, de Deuteronômio 32, e ele espera deles o quê? Fidelidade total. E aí entra o caso da prostituta Gomer em Oséias, né? Quando teve aquela infidelidade dela ali.
Então, Paulo escrevendo disse isso, porém, judeu é aquele que o é inferiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito não segundo a letra. Então, ainda em versículo 24 de 2 Coríntios, ele chamou não só dentro dos judeus, mas também dentro dos gentios, para a santidade. Segunda figura é o corpo de Cristo. Então, não é só o povo de Deus, também agora é o corpo de Cristo. Essa figura é a mais extensa da igreja, seja a sua representação como o corpo de Cristo. É o que mais Paulo fala, né? Quando vai ministrar sobre os dons em 1 Coríntios 12, ele fala isso, que o corpo é um só, mas tem vários membros, né? Nenhum é mais importante que o outro. Essa figura salienta que a igreja é agora o centro da atividade de Cristo. A imagem é usada tanto para a igreja universal em Efésios 1, como para as congregações locais, 1 Coríntios 12. E ele escrevendo diz Colossenses assim, aos quais santos Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então a figura de Cristo como corpo comporta vários aspectos. Primeiro, que Cristo é o cabeça desse corpo, né? Ele é o princípio, é o início de tudo. Segundo, a figura do corpo também fala da ligação mútua entre todas as pessoas que compõem a igreja. Cada um é um membro, tem a perna, tem o braço, tem a mão, tem a cabeça, tem o pescoço, cada um é uma parte, né? Cada crente encoraja o outro, cada crente depende de outro. Por isso, levar as cargas uns dos outros. Terceiro aspecto da igreja como corpo de Cristo é a comunhão genuína, que o sangue flui em todo o corpo, uma coisa só unindo todos, né? Não são meras relações sociais, são coisas íntimas, é a compreensão da unidade na intimidade. Quarto aspecto, o corpo deve ser unido. Todos têm que estar, mesmo que são funções diferentes, mas todos são unidos. Não tem como eu cortar um braço aqui e não morrer. A pressão vai cair e eu vou morrer. Quinto, o corpo de Cristo também é universal. Então, não tem nacionalidade. A igreja é a igreja universal. É a igreja em Roma, a igreja em Paris, a igreja em Londres, a igreja em Lajinha. Não interessa o nome que tenhamos. No qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3. E outro aspecto do corpo de Cristo é que a igreja é o seu ministério. E a última figura a apresentar nessa aula é o templo do Espírito Santo. Então é povo de Deus, é corpo de Cristo e é templo do Espírito Santo. Então a figura da igreja como templo do Espírito Santo é o Espírito que fez surgir a igreja. Foi através do Pentecostes que a igreja vem ao mundo, né? Então ocorreu no Pentecostes, quando os crentes foram batizados com poder. Lembrando que recebereis poder e sereis testemunhas. Não é poder para falar em outras línguas, não é poder para ter dons espirituais, é poder para ser testemunha. Testemunha, a palavra grega é martírio, é dar a vida se preciso for por Cristo. Então a igreja é agora habitada pelo Espírito Santo no aspecto individual como no coletivo. Habitando na igreja, o Espírito Santo partilha com ela da sua vida. Aquelas qualidades próprias da sua natureza, que referidas no fruto do Espírito Santo, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o Espírito que transmite o poder para a igreja, como Jesus indicou em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas. Não só em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins do mundo. O Espírito Santo também, produz unidade no corpo. Isso está muito implícito em Atos, né? Fala muito isso no Atos dos Apóstolos. Era um só o coração e a alma, né? Da multidão dos que creram, era um só. Vendiam tudo o que tinha, levava aos pés dos apóstolos. O Espírito Santo habitando na igreja também cria a sensibilidade à liderança do Senhor Jesus. Concluímos que a habitação do Espírito é o meio de Jesus estar presente conosco. O Espírito é esse elo de ligação entre o ser humano e a Trindade. Então, quando o Espírito habitasse nos discípulos de Jesus, ele lhes traria a lembrança e ensinamentos do Senhor e os guiaria a toda a verdade. Por fim, o Espírito Santo torna a igreja santa e pura, pois assim como o templo era um lugar santo e puro, assim também os crentes são santificados sob a nova aliança, porque são o templo do Espírito Santo. Ficamos por aqui então com a nossa aula de hoje, mostrando então aí esses detalhes sobre a unidade e as figuras da igreja. Fica na paz, tchau, tchau.